Vamos. Cumprimentar também aí os assessores que estão participando. Estou vendo aqui Luzenildo, Raquel, Adriano, Daniel, Mirley, Luciana, Tasso, Kleber, Andréia, Marcelo e Guts. Um grande abraço aí a todos. Eduardo deve estar entrando aí também. Presidente, só mais 10 segundos, só um instantinho, por favor. Tranquilo. Aproveitar para abraçar aí nosso grande Tiago, Thompson, Paulo, Gilberto, Renato e Antônio Ed. Presidente, transmissão da sessão pelo YouTube iniciada. Muito bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, constatada a presença de quórum, declaro aberta a primeira sessão extraordinária do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nesta quarta-feira, 8 de abril de 2020. Ordem administrativa. Inicialmente, destaco os dias difíceis que estamos atravessando. De uma hora para outra, nos deparamos com o inimigo mortal, invisível e traiçoeiro. Fomos obrigados a nos recolher, privados da convivência de familiares e amigos, tivemos que redesenhar a nossa maneira de viver. Por conta desse inimigo, tivemos que suspender o atendimento presencial e colocar todos os servidores do sistema em teletrabalho. A tarefa não está sendo nada fácil, pois foi uma mudança radical na nossa rotina. Apesar disso, hoje é um dia histórico para o nosso tribunal. Pela primeira vez, estamos realizando uma sessão telepresencial, com características de uma sessão presencial. Para chegarmos até aqui, contamos com a colaboração e eficiência do nosso laborioso corpo técnico. E, no caso específico, o trabalho incansável da Diretoria de Informática, por meio do seu diretor Vinícius, com o auxílio decisivo do servidor Rutênio. Com a instalação da sessão telepresencial, estamos dando uma resposta à sociedade de que, mesmo com as agruras do momento, o nosso tribunal não está ao largo de tão difícil momento. Quero registrar ainda que os demais setores desta Corte continuam em pleno funcionamento, sobretudo
no que diz respeito à orientação aos nossos jurisdicionados, que por meio de teleconferência, por expedição ou quer por expedição de notas técnicas. Esse trabalho contínuo vem também sendo desenvolvido pela área administrativa, sem esquecer o excelente trabalho do nosso setor de comunicação. Importante destacar o apoio que venho recebendo dos meus pares. Sem isso, a tarefa seria muito mais árdua. Rendo minhas homenagens ao Ministério Público de Contas, aqui representado pelo seu Procurador-Geral, Dr. Tiago Martins Guterres. Obrigado pelo apoio. Agradeço também àqueles que trabalham diretamente comigo, servidores da Presidência e da Consultoria Jurídica. Enfim, a todos que fazem parte da família Tribunal de Contas. Sou um otimista e confio que tudo isso vai passar com a graça de Deus. A palavra está facultada na ordem administrativa. Senhor presidente, peço a palavra. A palavra ao conselheiro Paulo Roberto. Senhor presidente, realmente um momento marcante para o nosso tribunal. O agradecimento que Vossa Excelência fez foi por demais justo. Todos que estiveram nessa jornada merecem os nossos parabéns, mas não poderia deixar também de fazer justiça e parabenizar o timoneiro. Sempre em qualquer ação, sempre em qualquer obra, sempre em qualquer ato de uma vida, tem o timoneiro. E Vossa Excelência foi o timoneiro desse empreendimento, foi o timoneiro que esteve sempre solícito nos encaminhamentos que nós estamos fazendo constantemente aos diversos setores do tribunal, e eu gostaria, nessa hora, de parabenizar Vossa Excelência como presidente do tribunal, que ficará, tenho certeza, um marco na sua administração. Então, eram estas as minhas palavras, e também agradecer, fazer outro registro aos nossos assessores. No meu gabinete, gostaria de registrar o empenho, o interesse constante do assessor Kleber Cadó, que também está nos assistindo nesta hora, e todos os demais membros da minha equipe, assim como os assessores de todos os gabinetes com o mesmo interesse e o mesmo empenho. Eram estas as minhas palavras nesta hora. Obrigado, senhor. Muito obrigado, conselheiro Paulo. A palavra continua facultada. Pela ordem, presidente. Conselheiro Gilberto, pois não. Presidente, também gostaria, nesse momento, de fazer esse registro histórico dessa nossa sessão, em virtude, obviamente, desse problema, mas, diligentemente, o tribunal buscou soluções para a continuação do seu trabalho, né? Principalmente orientando aos jurisdicionados, mas mantendo o seu corpo técnico todo em teletrabalho, produzindo, os gabinetes produzindo. Prova disso são as edições seguidas do Diário Eletrônico, com decisões monocráticas, principalmente, com despachos, enfim, mostrando que o tribunal está atuante. E registro também, que inclusive está na edição de hoje do Diário Eletrônico, tribunal com comissões de auditoria para trabalhar junto a todas as contratações decorrentes dessa questão do Covid. Está publicado hoje essas comissões do nosso corpo técnico pela SESEX. O que é importante é esse acompanhamento concomitante que tanto tem se falado dos tribunais de contas têm que fazer. Então, preventivo e concomitante. E também, senhor presidente, ainda na ordem administrativa, lamento ter que fazer, mas eu quero apresentar aqui um voto de pesar pelo falecimento do senhor Elias Fernandes Jales Neto,
mais uma vítima de Covid no nosso estado. Elias era advogado, embora fosse muito mais comerciante que advogado, mas todos os seus irmãos, praticamente, são advogados, inclusive seu irmão Sebastião concorreu no 5º do TRT, sendo o advogado mais votado lá em Mossoró, e quero estender esse voto a toda a família e fazer um alerta da necessidade de que precisamos estar atento à precaução, à prevenção com relação a isso. O Neto, como era chamado, tinha apenas 58 anos de idade. Então, essa história de que Covid só atinge quem tem 70, 80 anos, não vamos relaxar em função disso. Então, eu quero apresentar, senhor presidente, esse voto e também, por outro lado, parabenizar toda a equipe da DIN, principalmente toda a equipe do tribunal, mas especificamente o pessoal da diretoria de informática, pelo trabalho que tem feito durante todos esses dias, dando o apoio total a que se viabilizasse não só essa sessão, mas como várias reuniões telepresenciais que têm sido feitas. E destacar, no caso, toda a equipe, mas o Tênio, que tem ficado à frente, indo, inclusive, a habilitar os computadores, fazer todo esse trabalho. Então, merece, sim, esse registro, senhor presidente. Era isso que eu tinha a falar aqui na ordem administrativa nesse instante. Agradeço. Obrigado, conselheiro Gilberto, e fica também o meu abraço, minhas condolências a toda a família Jales pelo falecimento do advogado Elias Neto. A palavra continua facultada. Presidente, pela ordem. Conselheiro Thompson. Presidente, a exemplo dos meus colegas que me antecederam, eu também gostaria de registrar a participação decisiva de Vossa Excelência na condução dessa situação que aflige não só o nosso tribunal, mas também toda a sociedade norte-riograndense, brasileira e também a todos os países do mundo. Eu confesso a Vossa Excelência que eu nunca pensei que iria viver um momento como esse, mas é importante que nós tenhamos pensamentos positivos e possamos, unidos, ungir esforços para sair dessa situação. Gostaria também de parabenizar a todo o servidor do tribunal, especialmente aos servidores da DIN, na pessoa do seu diretor, e também na pessoa de Rutênio, que vem desempenhando um serviço surpreendente, sob o ponto de vista tecnológico. Eu também faço o registro, senhor presidente, e acredito que todos os meus colegas também estão nessa direção, e é importante que a sociedade saiba que, por exemplo, o meu gabinete em nenhum momento parou, nós estamos trabalhando com muita tranquilidade, graças às condições que foram dadas pela administração do tribunal, ou seja, a administração de Vossa Excelência, no sentido de não ter nenhuma solução de continuidade nos processos que tramitam no gabinete. Então, nós estamos promovendo decisões, despachos, encaminhando votos para as secretarias das sessões, ou seja, por mais que nós estejamos vivendo um momento diferenciado, o tribunal não parou, né? Nem o meu gabinete, nem o gabinete dos demais colegas, nem a presidência, nem as demais secretarias, nem o Ministério Público de Contas, ou seja, nós estamos presenciando uma continuidade nas atividades do tribunal, e isso é importante que seja registrado para a sociedade saber que nós continuamos trabalhando e prestando o serviço que ela merece. É só, senhor presidente. Ok, muito obrigado, conselheiro Carlos Thompson. Ainda na ordem administrativa, gostaria de justificar as ausências dos conselheiros Tarcísio Costa e Maria Adélia Salles, como também dos conselheiros substitutos Marco Montenegro e Ana Paula. Diante dessas ausências, convoco para compor a mesa virtual o conselheiro substituto Antônio Ed Souza Santana, que ocupará o lugar do conselheiro Tarcísio Costa. A palavra continua facultada na ordem administrativa. A presente sessão foi convocada através de aviso publicado no Diário Eletrônico do TCE em 7 de abril de 2020,
com fundamento no artigo 48, inciso 2, do Regimento Interno, com a finalidade de submeter ao colegiado a resolução que dispõe sobre a implantação de sessões telepresenciais no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em decorrência do surto mundial do Covid-19. Passarei agora à leitura da resolução para discussão e, naturalmente, a devida aprovação. Resolução número 008/2020, TCE, de 8 de abril de 2020. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais e tendo em vista as competências que lhe conferem os artigos 1º, parágrafo 7º, parágrafo 3º e 7º, inciso 19, da Lei Complementar Estadual 464, de 5 de janeiro de 2020, Lei Orgânica do TCRN, combinado com os artigos 2º, parágrafo 3º e 12, inciso 9, do Regimento Interno deste Tribunal, aprovado pela Resolução 009/12, TCRN, com o propósito de regulamentar o funcionamento do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte durante a pandemia instalada pelo Covid-19, além de outras providências. Considerando o reconhecido estágio de pandemia do novo coronavírus, a rápida transmissibilidade e propagação geográfica da doença por ela provocada, inclusive sua dispersão no território brasileiro e no estado do Rio Grande do Norte, devidamente reconhecida pelo Poder Executivo, o Decreto Estadual 29.524, de 17 de março de 2020, considerando o alarmante e crescente número de casos e de mortos, inclusive em nosso estado, em virtude da referida doença, conforme o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde Pública, considerando a necessidade premente de resguardar membros, servidores, estagiários, prestadores de serviços e colaboradores do Tribunal de Contas, em respeito às recomendações de isolamento social do Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde e demais autoridades sanitárias de saúde, considerando a nota assinada em 28 de março de 2020 pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, conjuntamente com o Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte, Ministério Público Estadual, Justiça Federal no Rio Grande do Norte, Tribunal de Justiça deste Estado, Defensoria Pública deste Estado, Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região e o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte, no intuito de reforçar a importância da manutenção das medidas de prevenção, fortalecendo as recomendações da comunidade científica de saúde para conter o avanço do novo coronavírus, Covid-19, no Rio Grande do Norte. Considerando a suspensão das sessões presenciais do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em virtude do reconhecimento da condição de transmissão comunitária em todo o território nacional do Covid-19, considerando a necessária continuidade do Serviço Público de Controle Externo que afeta este tribunal e seu compromisso de cumprir sua missão constitucional de fiscalizar a adequada aplicação dos recursos públicos, fornecendo respostas efetivas à sociedade norte-riograndense, no que se refere à sua atuação, considerando que a fiscalização dos recursos públicos, notadamente em momentos de grave crise, exige dos órgãos de controle esforços redobrados, a fim de orientar os gestores públicos, conservando-se a legalidade, a legitimidade, a economicidade e a qualidade do gasto público. Considerando que a apreciação das contas e dos atos de gestão de ordenadores e administradores públicos é realizada mediante julgamento pelos órgãos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Considerando a resolução conjunta, a Tricom, Abracom, Audicom
CNPTC, IRB, número 1, de 27 de março de 2020, que dispõe sobre as diretrizes uniformes e colaborativas a serem tomadas pelos tribunais de contas, dentre as quais a recomendação de serem viabilizadas sessões e reuniões virtuais por meio de videoconferência ou de outros instrumentos tecnológicos similares, considerando, por fim, a existência de ferramentas tecnológicas que viabilizam de forma segura e prática a realização de sessões não presenciais, com total observância aos postulados da publicidade e do devido processo legal, resolve. Artigo 1º. Instituir no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte a sessão telepresencial em caráter temporário e excepcional para apreciação dos processos submetidos a julgamento perante este tribunal, em substituições às sessões presenciais, enquanto perdurar o isolamento social, disciplinado nas portarias 94/2020 GP-TCE, número 101/2020 GP-TCE e número 104/2020 GP-TCE. Parágrafo 1º. As sessões telepresenciais de julgamento serão públicas, nos termos do artigo 54 da Lei Complementar 464/12, e poderão ser acompanhadas pelo endereço eletrônico www.tce.rn.gov.br/sessão ao vivo. Parágrafo 2º. Nos processos pautados para as sessões telepresenciais, poderão ser formulados pedidos de sustentação oral, mediante formulário eletrônico disponibilizado no portal e-TCE, até 24 horas antes do início da sessão. Parágrafo 3º. A sustentação oral será realizada por intermédio da ferramenta adotada pelo tribunal, em plataforma digital, mediante link a ser fornecido pela Diretoria de Informática, a quem compete instruir aos interessados acerca dos procedimentos necessários para a sustentação oral nas sessões telepresenciais. Parágrafo 4º. O postulante não poderá responsabilizar o tribunal na atuação de seu mister por falhas provenientes de seus equipamentos, tais como computador, microfone, câmera, bem como por falha na internet por ele utilizada, ou eventuais erros técnicos na transmissão dos dados a que o tribunal não tenha dado causa. Artigo 2º. As sessões presenciais serão realizadas nos dias e horários das sessões presenciais, ressalvado o previsto no artigo 48 do Regimento Interno deste Tribunal. Parágrafo 3º. As pautas, as atas e a ordem dos trabalhos observarão no que couber o estabelecido no Regimento Interno deste Tribunal. Artigo 4º. O artigo 46 do Regimento Interno deste Tribunal passa a vigorar acrescido dos parágrafos 1º e 2º com as seguintes redações. Artigo 46, parágrafo 1º. As sessões poderão ocorrer em ambientes físico ou eletrônico. Parágrafo 2º. As sessões em meio eletrônico serão disciplinadas por resolução, aplicando-se no que couber às disposições constantes neste regimento interno. Artigo 5º. O artigo 163 do Regimento Interno deste Tribunal passa a vigorar acrescido do inciso 12, com a seguinte redação. Artigo 163. A Secretaria de Controle Externo
subordinada diretamente ao presidente na execução das atividades de controle externo a cargo do tribunal, tem as seguintes atribuições. Inciso 12. Expedir, sob a supervisão e após a aprovação da presidência do tribunal, notas técnicas para orientação dos jurisdicionados quanto à atuação fiscalizatória do controle externo. Artigo 6º. Até cessar o período de pandemia, poderá a consultoria jurídica, sob a supervisão da presidência, editar notas técnicas dentro da sua competência para dirimir dúvidas a respeito de temas relacionados à situação emergencial em destaque. Artigo 7º. Fica o presidente deste tribunal autorizado a expedir os atos necessários à operacionalização desta resolução e dirimir eventuais casos omissos. Artigo 8º. A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões do Tribunal Pleno, em Natal, 8 de abril de 2020. Francisco Potiguar Cavalcante Júnior, presidente. Conselheiro substituto Antônio Ed Souza Santana, convocado. Conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves. Conselheiro Renato Costa Dias. Conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes. Conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales. Presente, Bacharel Tiago Martins Guterres, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Coloco a resolução em discussão e votação. Aqueles que concordarem, permaneçam como se encontram. Aprovada a unanimidade. Em seguida, a mesma será publicada. Tenham todos uma feliz Semana Santa. Senhor presidente. Pois não? Gostaria de ser aberta a ordem administrativa para solicitar da presidência a situação do conselheiro substituto Marco Antônio Montenegro com relação à realização da primeira sessão da primeira Câmara na quinta-feira, né, da próxima semana, porque caso o conselheiro substituto Marco Montenegro entre de licença, teria que haver uma convocação, né, do conselheiro substituto Antônio Ed para atuar na primeira Câmara. Não é isso? Ok, vou entrar em contato com o mesmo, conselheiro, né, Paulo, para resolver essa situação. Oficializar essa situação, não é? Ok, da licença médica, exatamente. Senhor presidente. Pois não? Bom, primeiro... Conselheiro substituto Antônio Ed. Primeiro, quero saudar a todos, me associar aos colegas que me antecederam, parabenizando a sua administração, a administração de Vossa Excelência e a equipe toda do Corpo Técnico do Tribunal, que viabilizou nessa primeira sessão telepresencial, destacando, inclusive, que é também a primeira sessão transmitida, né, pela Rede Mundial de Computadores do Tribunal, né, primeira sessão do Tribunal transmitida pela Rede Mundial de Computadores, está, né, no ar pelo YouTube. E em relação a essa questão trazida pelo conselheiro Paulo, eu gostaria apenas também de pedir que se verifique se, pela sequência do rodízio de convocação, se é o caso de ser convocada a conselheira substituta, a doutora Ana Paula, ou se será o caso de eu ser convocado. Já, claro, desde já me colocando à disposição para, se for necessário, participar da próxima sessão da primeira Câmara. Tá bom? Ok. Tá, muito obrigado também ao amigo conselheiro substituto Antônio Ed. Tenham todos uma feliz Semana Santa.
com o recolhimento devido, envoltos nas orações direcionadas aos que passam por tão difícil momento de saúde. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a primeira sessão extraordinária do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, convocando uma sessão ordinária para o dia 16 de abril de 2020, no horário regimental. Muito obrigado a todos.